Recentemente, o Estado de Santa Catarina fez publicar um decreto com algumas alterações na legislação tributária estadual. Primeiramente, algumas alterações no regulamento do ICMS de Santa Catarina. A critério do gerente regional da Fazenda Estadual, o contribuinte que não estiver em débito para com o Estado poderá ser autorizado a recolher no prazo previsto até o 10º dia após o encerramento do período de apuração o imposto devido por ocasião da entrada no Estado de carnes bufalinas e suas miudezas comestíveis adquiridas diretamente do abatedor ou distribuidor estabelecido em outra unidade da Federação de feijão oriundo do Estado do Paraná. Normalmente esses dois casos têm o recolhimento, como a gente disse, por ocasião da entrada em Santa Catarina, e agora tem essa previsão de recolher até o 10º dia após o encerramento do período de apuração, desde que o contribuinte não estiver em débito com o Estado. Na mesma linha, poderá ser autorizado, mediante regime especial deferido pelo diretor de administração tributária, que seja concedido ao remetente estabelecido noutra unidade da Federação a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido na forma acima, em relação aos dois casos que a gente mencionou, devendo efetuar o recolhimento até o 10º dia do mês subsequente à respectiva entrada nesse Estado, apurado na forma prevista na legislação aplicável. Então, um assunto ali relacionado com o outro em relação a esse recolhimento que originalmente é feito por ocasião da entrada em Santa Catarina. Na sequência, uma regra relacionada com parcelamento. O pedido de parcelamento de crédito tributário cujo valor não exceder a 6 milhões, quando exigido por notificação fiscal, ou 2 milhões de reais quando denunciado espontaneamente, desde que não inscrito em dívida ativa, poderá ser sumário, dispensada a apreciação e o deferimento expresso da autoridade competente. Na sequência, uma outra alteração no regulamento. Nas operações de consignação mercantil, em que o consignante for microempreendedor individual, MEI, fica atribuída ao contribuinte consignatário a emissão do documento fiscal de entrada para cobertar as operações do MEI. Também teve uma alteração lá no Programa de Adimplência Geral, o PAG, no parcelamento de dívida cujo valor seja igual ou superior a 6 milhões de reais, deverá o contribuinte oferecer garantia. O contribuinte poderá requerer parcelamento de certidões de dívida ativa até o valor de 6 milhões de reais via online, no site da SEF, independentemente de garantia do juízo, sem limite de valor no caso de massa falida. Essas alterações vieram com o Decreto 177 de 2023, publicado em 14 de junho. Ele entra em vigor na publicação, com efeitos a contar de 1º de julho de 2023, em relação às alterações no regulamento, exceto aquela relativa ao MEI, as alterações no PAG e nos itens 1, 2 e 3 das revogações que estão aqui na sequência. E a contar da data da publicação em relação às demais disposições. Por fim, ele revoga alguns dispositivos do regulamento, o parágrafo 21 do artigo 60, em sintonia com as regras que foram modificadas para o recolhimento efetuado na entrada, a linha I do inciso 2º e o parágrafo 2 do artigo 61, uma regra que tratava lá sobre fumo em folha, o artigo 91b do anexo 2, condição de substituto para o distribuidor e o atacadista, contemplado com o regime especial respectivo, e também o artigo 151 do anexo 5, que trata a respeito de livros fiscais, que somente serão usados depois de autenticados.